Olá, eu sou o professor Felipe Messi e se você é um aspirante a estudante de tecnologia da informação ou você já começou a estudar e está meio perdido, essa aula vai ser super legal para você. Hoje a gente vai falar um pouquinho de por onde eu posso começar a estudar TI e qual é o caminho que eu devo trilhar. Tá, então a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, quais são as ambições, um pouquinho sobre quais são as áreas possíveis, sobre o seu perfil, um pouquinho também de quais empresas estão contratando o serviço de TI e tudo mais. Então é uma aula bem legal aí para você que tá interessado em seguir essa carreira. E a primeira coisa que eu tenho para falar para você é que a gente tem que descobrir o porquê que a gente quer fazer isso, né? Então, tendo em vista isso, entendendo o que vai ser assim o motivo de que a gente vai estudar TI, facilita todo o resto. Então, vamos lá, eu vou te dar algumas informações que são bem interessantes, mesmo para você que quer começar agora. A primeira informação é que mesmo com essa crise, essa bagunça de entra governo, sai governo, ou o mundo também aí que faz guerra ou não faz, toda essa confusão e você vendo aí o país dando uma parada no crescimento, a área de TI cresceu 2,6%. Então ela está indo na contramão da crise, tá? E a segunda coisa bem interessante é que com esse crescimento que está tendo contínuo dessa área, estima-se que até 2020, o famoso ano que vem, a gente tem uma cerca de 750 mil pessoas, vagas de TI que não vão ser preenchidas. Então a gente vai ter um déficit de pessoas dessa área muito grande. Então isso é mais do que um incentivo para que se você tenha alguma afinidade com computador, com celular, com tecnologia no geral, que você realmente invista em se desenvolver nessa área. Tá? Então, sem dúvida, o mercado está bem de portas abertas para isso. Agora, o que realmente vai te motivar para ir para essa área? Uma das coisas que a gente escuta bastante é porque a área de TI ela te permite um impacto verdadeiro, um impacto ali. Eu quero, sei lá, eu quero melhorar a questão de como as pessoas marcam médico na minha cidade. Poxa, talvez você consiga desenvolver um aplicativo que faça sentido para as pessoas e que facilite todo esse trabalho. Exemplo, o Uber, ele facilitou toda uma questão. A gente tem o Rap também facilitando os deliveries. A gente tem agora você consegue marcar boa parte das opções lá de, por exemplo, aqui em São Paulo tem o Poupa Tempo, que é onde você pode fazer o RG, CPF, você pode marcar ele pelo celular também. Então são assim, qualquer coisa que você desenvolve na área de TI, você consegue ter um impacto real na vida das pessoas. E você pode fazer você mesmo. Então é o do yourself, né? Então é como se você tivesse realmente o poder nas suas mãos. Tá? Então isso é uma das coisas super legais da área de TI que sem dúvida é muito gratificante para a pessoa. E o salário também é razoavelmente legal, então dependendo aí da área que você escolher dentro da TI, você vai ter um salário bem bacana também, podendo variar ali entre 4 mil até 20, 30 mil reais por mês. Então também é bem atrativo e você consegue isso no intervalo de ali atingir os 4, 5 mil no intervalo bem curto de tempo. Então é bastante interessante nisso. Outra coisa bem bacana é que você pode trabalhar em casa ou ser aqueles que tá super na moda também. Diversas vezes você vai achar algum blogueirinho, alguém que tá falando disso, de ser nômade digital. E o que isso significa, Messi? Isso significa que você pode trabalhar da onde você quiser remotamente.
Então você pode ser um desenvolvedor web, então eu faço sites, faço ou um mobile, faço aplicativos para celular, eu presto algum determinado tipo de consultoria dentro da área. É, então, ou até mesmo um suporte de software à distância também. Então, existe um rol de possibilidades muito, muito grandes para que você consiga trabalhar com TI fora do escritório, né? Tirando aquela coisa de ir todo dia para o trabalho, sabe? Trabalho. É bem legal, eu acho quem aborda isso genialmente é o Charlie Chaplin lá na Revolução das Máquinas, que ele mostra que ele trabalhou a vida inteira num processo e quando chegou no final da vida ele foi descobrir o que ele estava fazendo a vida inteira, né? Então, a TI te permite que você não seja esse escravo lá corporativo que fique... Mas tudo bem, se você quer, não. O meu sonho sempre foi trabalhar numa empresa super legal, eu queria trabalhar na Embraer, porque isso era o sonho da minha vida e eu preciso trabalhar lá. Ou eu quero, sou super que agro, quero trabalhar, sei lá, na Bund ou em qualquer outra empresa. Não, Felipe. Eu vi na internet que trabalhar no Google, no Facebook, no Nubank é super bacana. Poxa, agora eu vou te dar uma boa notícia. Todas essas empresas, não importa se é agro, se é de tecnologia, se pode ser a Nestlé também, todas essas empresas elas têm vagas abertas para você que está estudando tecnologia. Então é muito interessante, assim, talvez seja o caminho mais curto para que você consiga uma vaga dentro dessas empresas, tá? Então, essa parte que você pode entender ali que realmente te motiva, e pô, isso tudo, ser um salário bom, trabalhar onde você quer, com o que você gosta, não te motiva, eu não sei mais o que falar pra vocês. Mas, ô Messi, qual área que eu vou escolher? Porque assim, é bem aquela coisa, né, da pessoa que, tem alguém de informática na família, tem alguém e acha que a pessoa conserta celular, conserta impressora, conserta geladeira, conserta máquina de lavar, sabe tudo de tecnologia. E a gente sabe que não. Então eu vou falar um pouquinho, se eu fosse falar de todas as possibilidades de áreas, eu ficaria aqui muito, muito tempo ali e talvez eu não conseguisse ter uma profundidade bacana ali explicando para vocês exatamente o que cada uma das profissões faz. Então, primeiro de tudo é importante você entender qual que é o seu perfil. Ô Messi, eu gosto bastante de desenhar ali, eu gosto da parte de visual, eu gosto de deixar as coisas bonitas. Web designer talvez seja a sua área ali. Ou o UX, né, que é User Experience, não sei se eu falei certo, mas então tem toda essa parte bem bacana para você trabalhar. Não, Messi, o meu negócio é programar ali, eu sentar, olhar a telinha ali e ficar vendo número e letra ali o resto do dia. Muito bacana também. Não, mas eu não tenho nada a ver com esses negócios, o meu negócio ali é administrar mídias sociais. Bacana também, faz sentido para você, então entenda o seu perfil, entenda o que te deixa confortável e o que você se vê fazendo várias horas por dia sem que seja algo estressante, algo que te deixa desmotivado. Então, entendendo isso, vou falar um pouquinho das áreas que estão mais hypadas aqui agora. Então, a primeira delas, a gente não tem como fugir, é o analista de dados. E o que o analista de dados faz? Dados aí, joga RPG? Não, o analista de dados... Nossa, que droga de piada. O analista de dados, ele é o cara responsável por coletar, analisar e organizar os dados de alguma determinada empresa, um determinado site.
Então ele é o cara responsável de pegar um monte de dados e transformar dados em informações. Então dados você tem um monte de coordenadas. O que elas significam? Você tem as coordenadas que delimitam o estado de São Paulo. Então você pegou um monte de dados, que são as coordenadas, e transformou em uma informação, que são os limites do estado. Eu posso ter... morreram 25 mil pessoas em tal lugar. Isso não te diz muita coisa, isso é um dado. Agora eu vou transformar em informação. 25 mil pessoas morreram em tal lugar de... Isso dá muita TI. Então, você tem ali um dado que se transformou em informação. Tá? Então, o analista de dados, ele é o principal cara que vai trabalhar nesse meio. Ele vai pegar, coletar esses dados e entender, transformar eles em alguma coisa. E muito próximo disso, a gente tem um cara que chama cientista de dados. Mas pra mim isso era a mesma coisa. É tudo dados, tudo... Não faz a mesma coisa, Messi? Não, na verdade eles têm funções diferentes. O cientista de dados é o cara que vai descobrir problemas que eles podem resolver com esses dados. Mas isso não está muito claro para mim, Messi. Como assim um cara que vai descobrir o que faz? Hoje um dos grandes, até chega a ser um problema das empresas hoje, que elas coletam muitos dados e aquilo pode não significar nada para elas. Elas não sabem o que fazer com aquela quantidade imensa de informações que elas têm ali dentro da empresa delas. Então o cientista de dados, ele vai analisar aquilo e vai criar estruturas de relação entre esses dados para que faça algum sentido, que tenha alguma relevância para a empresa. Então ele vai diagnosticar problemas e vai conseguir tratar esses problemas de acordo com dados que talvez antes, até informações, antes que sem fizer uma relação real entre elas, não façam sentido. Um exemplo é o caso de um supermercado. Eles fizeram uma análise que conseguia correlacionar a venda de bebidas alcoólicas, a cerveja no caso, com venda de fralda de bebê. O que uma coisa tem a ver com a outra? Mas eles descobriram que quando pais iam no mercado comprar fralda de bebê, eles também compravam cerveja. Então eles aproximaram o setor de fraldas, ou um estande de fraldas de bebê, com um estande de venda de cerveja. Quando eles aproximaram isso, alavancou a venda dos dois. Então é uma relação que talvez a gente não fosse óbvia, e que um cientista de dados, ele entendeu, ele criou a partir de algoritmos, ele conseguiu criar essa relação e melhorou o desempenho do mercado na venda desses dois produtos. Então essa é uma produção também bem bacana e está super no momento aí, tá com salários legais e a demanda é real e vai continuar essa demanda por um bom tempo. Outra coisa também é a computação em nuvem, o cloud, né, que nem agora está em inglês, né? O que isso significa? Significa que os dados vão ficar voando aqui? Nuvem, olha a nuvem, tá cheio de dados. Cara, não, foca. Computação em nuvem nada mais é que você poder compartilhar o armazenamento em outro, e o processamento e tudo, em um lugar diferente do seu. Então, na prática, vou falar de maneira simples, tá? Talvez tenha alguns erros aí, mas para simplificar o compreendimento, a nuvem basicamente ela vai te permitir armazenar, por exemplo, as informações da sua empresa em um outro lugar que tem uma infraestrutura para isso. Então você pode usar a cloud do Google, por exemplo. Daí lá você manda lá os seus dados para o Google. Ele está se preocupando em ter um computador que processa, tenha poder de processamento para você. Ele está se preocupando em gerar backup, em ter disponibilidade do servidor o máximo de tempo, de ter integridade dos seus dados, de ter segurança
em vários níveis. Então você usa essa infraestrutura que ficaria muito caro. Imagina, você ter que investir no equipamento, um servidor que, poxa, é caro, uma internet dedicada, toda a infraestrutura de segurança, de backup. No backup talvez não possa ficar no mesmo lugar físico, porque imagina, entra na sua empresa, rouba o computador que é o servidor. O backup estava num HD que estava dentro do mesmo CPU. Pô, foi suas informações e seu backup foi levado embora. Então são todas preocupações que você consegue terceirizar isso, você consegue levar para a nuvem, né? Então você consegue deslocar do seu local físico para algum outro local, que pode ser um servidor nos Estados Unidos, como pode ser um servidor na Austrália, ou você consegue compartilhar metade das coisas fica nos Estados Unidos, outra metade na Austrália, e você fica enviando requisições e recebendo informações a todo tempo. Então você consegue comunicar de um jeito muito simples, muito rápido, e modificar essa relação que você tem, que antes você precisava ter um HD imenso, ou seja, uma memória muito grande no seu computador, e você se preocupava em fazer toda a gestão desses dados localmente. Agora você consegue fazer isso remotamente, o que é muito, muito legal, e o que faz com que assim, empresas consigam escalar muito mais. E com segurança permite que empresas pequenas tenham acesso a recursos muito, muito avançados. Então a computação de nuvem, ela permitiu romper mais uma barreira, que era a barreira realmente de infraestrutura e disponibilidade que a gente tinha. Tá? Então computação de nuvem também é super, super importante, e não vai ser uma profissão que vai decrescer logo. Tá? Desenvolvimento web. À medida que as pessoas vão usando mais o computador, naturalmente a web também cresce bastante. E você tem três opções, né? Você pode ser um web front-end developer, ou seja, é o cara que vai cuidar da interface para o usuário, vai se preocupar com o evento final ali de uso mesmo. Então vai preocupar com a interface, vai preocupar em redirecionamento, de links, vai se preocupar com quando eu clico aqui, o que vai acontecer. Então é o cara que vai estar na camada mais superior de desenvolvimento. Tem o back-end, que é o cara por trás das cortinas, né? É o cara que vai fazer se preocupar com o processamento de dados, vai se preocupar com disponibilizar informações, vai ser o cara que vai fazer toda a parte inteligente que o usuário não vê. Então, por exemplo, se o usuário está fazendo um teste online, o front-end ele vai se preocupar em descrever os formulários, de colocar o botão, de deixar o negócio de um jeito que o cara consiga entender o que ele está fazendo. E o back-end vai fazer o processamento desses dados, dizer se está certo, se está errado e tudo mais. Tá? Então são dois lados aí do desenvolvimento web bem interessante. E você pode adicionar um terceiro, que é o full stack, que é o cara que ele é front e é back-end ao mesmo tempo. Então é um cara que ele é completo, né? Então você, eu gosto das duas partes e eu acho que eu posso fazer as duas partes bem. Beleza, full stack é o seu caminho. E muito, muito proximamente você tem um desenvolvimento mobile. Então, para vocês terem ideia, a câmera que eu estou usando aqui é de um celular, porque ela filma muito legal. Tá? Então, assim, a gente acaba usando o mobile para quase tudo hoje. E o crescimento não tem como você dizer que o mobile não está dominando cada vez mais. Você vê empresas grandes que substituíram o uso de desktop, e as pessoas trabalham realmente pelo mobile, sabe? Vendedor de rua agora, vai preencher planilha? Não, leva o celular, preenche tudo no aplicativo, já comunica direto com a central. Usuário comum com redes sociais e acesso à internet, tudo pelo celular. Então, o mobile também, não existe empresa que possa dispensar por completo algo que relacionado ao mobile, ou
alguma preocupação com esse mercado. Então, se você quer também trabalhar nessa área, eu te incentivo aí também com bastante segurança, tá? E por último, só pra gente finalizar aí as tendências, se eu tenho um monte de dados, se eu tenho um monte de informação, se eu tenho tudo isso, quem que vai cuidar da segurança? Quem vai cuidar que ninguém vai roubar isso? Então o cara da segurança de informação, ele vai se preocupar com as ameaças tanto externas quanto internas, ou seja, tanto dentro do computador, na internet e tudo mais, quanto externas do ambiente, pessoas que vêm e plugam um pendrive, pessoas que estão vendo os dados e podem gravar informações, pessoas que estão filmando, queda de energia e tudo mais, tudo isso é segurança de informação. E o cara da segurança de informação, ele tem que seguir 3 princípios. Ele tem que garantir a integridade dos dados, ou seja, saiu A daqui, chegou A aqui, então não tem nada daquela coisa de telefone sem fio, sabe? Aquela brincadeirinha de criança, fala uma coisa aqui, na hora que você vê lá no final, não tem nada a ver com o do começo. Então, a integridade é o primeiro fator que o cara da segurança da informação tem que se preocupar. O segundo dado que o cara tem que se preocupar é com a disponibilidade desses dados. Não adianta ele sair A daqui, chegar A aqui, ou sair banana daqui, chegar banana aqui, se não chegar, entendeu? Então, ele continua com o dado íntegro, ninguém modificou, mas não está disponível para ninguém. Isso não adianta também, então não faz sentido. Então, ele tem que garantir o máximo de disponibilidade possível. Galera, isso é muito, muito grande, é um desafio enorme. Para vocês terem ideia, o WhatsApp, que é suportado pelo Facebook, que é uma empresa incrível e gigantesca, não caiu várias vezes durante o ano. Então é um desafio gigantesco manter a disponibilidade, tá? E, por último, a confidencialidade. Ou seja, você tem que, além de você disponibilizar os dados, fazer a transição de dados, garantir que eles cheguem corretamente, você não pode disponibilizar eles para qualquer pessoa. Você tem que disponibilizar para aquelas pessoas que têm autorização e deverão ter acesso a esses dados. Então, ele também cuida da confidencialidade. E talvez esse seja o que mais a gente tem na cabeça. A segurança da informação é trocar a informação aqui, não deixar ninguém pegar. Exatamente. Confidencialidade é a grande preocupação do profissional de segurança da informação. Tá, então, galera, aí a gente falou 1, 2, 3, 4, né? Ia subir vertentes do web, 5 mobile, 6. Então, 6 áreas aí para vocês que estão começando agora com TI, que vocês podem se preocupar mais pra frente. Mas, beleza. Tá, agora eu já descobri que área que eu quero trabalhar, já descobri, mas qual linguagem de programação, Messi, eu tenho que usar? Porque assim, são números, eu posso ser PHP, C, C++, Python, Java, JavaScript, R, Perl, Ruby. Qual que eu escolho? Não, eu tenho que estudar um pouquinho de cada. Não, cara. Tipo, uma das maiores dicas que eu posso te dar é foca em uma. Estude uma, fique bom nela. Porque provavelmente, quanto mais você descobre de uma linguagem, mais você consegue fazer, maior a sua amplitude de habilidade, né? Então você consegue chegar mais longe quando você conhece alguma linguagem com mais afinco. E fica mais fácil também, depois que você dominou uma linguagem, aprender outra linguagem é bem mais simples do que você ficar tentando aprender várias linguagens ao mesmo tempo. E isso é um dos principais erros dos programadores. Eu já tentei aprender Python, eu já tentei aprender JavaScript, eu já tentei aprender C, C++, Java, R. Então, assim, eu já vi uma quantidade imensa e isso só atrasou o meu desenvolvimento, só atrasou o meu aprendizado e eu poderia hoje ser muito, muito melhor em alguma linguagem específica. E eu acabei atrasado por isso, por essa tentativa sempre de não, eu tenho que aprender isso porque agora não dá pra viver sem JavaScript, eu preciso aprender JavaScript. Daí começava a estudar JavaScript igual um louco, e daí eu via que,
tem mais um passo agora, porque o JavaScript ele tem o Angular, e daí o Angular eu tenho que aprender o Angular para ontem, e o Angular é super difícil, e eu ficava super frustrado porque eu não conseguia aprender Angular, e eu mal estava começando a estudar ali o negócio, tentando entender aquele negócio que era super complexo. Alguém vinha e me falava: Messi, não adianta estudar Angular mais, agora tem que estudar TypeScript. TypeScript não, desculpa. Não, Messi, agora tem que estudar PHP, porque assim, o PHP ainda é o mais sólido, não vai mudar, e as pessoas estão usando bastante ainda para desenvolvimento web. Não adianta isso aí nessa modinha, não, volta pro PHP. Aí vai lá, eu volto pro PHP, tento aprender o PHP, vou lá, estudo, vejo aula e tento fazer os programas em PHP. Não, Messi, isso não tem nada a ver, para com PHP, porque a linguagem do momento é a linguagem messiânica e linguagem fodônica. Então, entende? Não adianta você querer aprender muitas linguagens diferentes, muitas tecnologias. Foca em uma que faça sentido para você. E se eu puder te dar uma dica agora, e eu vou dizer o porquê eu te escolhi essa linguagem, eu te indico o Python. Primeiro, porque o Python ele tem no seu conceito ali, na sua essência, o que a gente chama Zen do Python, que são uma série de regras que o criador do Python ele descreveu a respeito da linguagem. E a primeira delas, que é super interessante para você que quer começar agora, é que simples é melhor do que complexo. Então, a linguagem Python ela é simples, ela procura ser o mais simples possível, tá? Então, que você consiga entender, que você consiga desenvolver nela de maneira muito mais bonita, muito mais agradável, tá? Então, ele também fala que bonito é melhor do que feio. Então, assim, você vê o código em Python, ele é muito mais agradável e ele tem como indentação, ou seja, os espaçamentos padrão ali, eles fazem parte da linguagem, então você consegue ler o código, você consegue entender o que está escrito ali. Mas, se ele é simples, ele não é poderoso. Não, porque outra lei do Python, do Zen do Python é: complexo é melhor do que complicado. Então você pode desenvolver situações complexas dentro do Python, mas que não vão te deixar ele complicado. Então você vai fazer um negócio muito gigante, muito complexo, cheio de detalhes e com funções muito, muito avançadas, só que sem ser complicado para entendimento, sem que seja aquele negócio que você fala tipo: what? O que é isso que está acontecendo aqui, sabe? Então, com o Python pelo menos você se livra de boa parte das vezes que isso acontece, tá? E ele também não é igual ao PHP, que você tem uma série de gambiarras, assim. Ele tem uma série de exceções que são tratadas. Então, no Python, casos especiais não são especiais o bastante para que se torne uma exceção que viole as regras. Então, assim, as regras de Python são bem definidas e você pode esperar um comportamento correto das variáveis e funções do Python. Então, isso é bem bacana também, que faz com que você diminua uma quantidade imensa de estresse por mau comportamento da linguagem, tá? Além disso, o Python é extremamente rápido, porque apesar de ser uma linguagem interpretada, ou seja, que ele é lido à medida que vai executando, ele tem algumas funções compiladas em C, que é uma linguagem muito, muito rápida. Então, ele consegue trazer um pouco dessa essência do C de velocidade com uma simplicidade imensa. Tá, mas não adianta ele ser simples, fácil, poderoso, rápido, se as pessoas não usarem, se não tiver espaço para essa tecnologia. E é aí que eu te falo, o Python já é a linguagem mais usada entre os países de alta renda. Então você pega ali Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, tudo, o Python ele já está no topo das linguagens que mais crescem e mais são usadas hoje, que tem um maior escopo de uso. Aqui
Agora, quando a gente pega dados do mundo, então, segundo uma pesquisa do Stack Overflow, o Python, em pouco tempo, então, em termos de 6 a 10 anos, ele já conseguiu um crescimento tão grande, mas tão grande, que ele já é a quinta linguagem mais usada do mundo, ultrapassando várias outras linguagens que são muito mais antigas, muito mais consolidadas no mundo. E por último, ele é muito bom para você trabalhar com análise de dados. E quais são as profissões que eu falei que são do momento? Análise de dados, cientista de dados, computação em nuvem, e que são tudo profissões que usam Python demais. Então, assim, se eu puder te indicar, estude Python, comece por Python. E sem falar que provavelmente no seu curso de ciência da computação, de sistema de informação, ou análise e desenvolvimento de sistemas, e até nos técnicos de informática ou qualquer coisa relacionada, você vai ter na sua aula de algoritmos ou na sua aula de linguagem de programação, os professores provavelmente vão querer usar o Python para te ensinar, porque por causa de todo esse poder, toda essa usabilidade e pela simplicidade, pela proximidade com o estudo de algoritmos no geral, sem ser linguagem de programação. Então, você vai estar estudando ao mesmo tempo para a sua faculdade, para o seu curso, e você vai ter também ali, vai estar aliando isso, o aprendizado com uma linguagem extremamente poderosa. Então, essa é a minha dica para você que está pensando aí qual linguagem você deve usar, o que você pode fazer com a linguagem, tá? E eu espero que eu tenha conseguido aí te ajudar, te dar uma direção para que caminho que você deve seguir. Então, não se esqueça de entender qual que é o seu perfil, o que você gostaria de estar fazendo no futuro. Entenda então, tipo, todo o que faz sentido para você, né? Sem dúvida, se você tiver uma afinidade pela área de tecnologia, eu te incentivo muito a procurar uma graduação na área, ou continuar a graduação que você já faz. Eu incentivo também você bastante a estudar Python, entender ali a linguagem, e que sem dúvida não vai ser tempo perdido, tá? Qualquer coisa, deixe os seus comentários aqui embaixo. Aqui você pode deixar a dúvida. Eu gostaria que você pudesse falar de tal coisa, que eu vou lá sem problema nenhum, eu respondo vocês aí e tento aí ajudar qualquer demanda que vocês têm. E se você viu aqui até agora, não se esqueça de se inscrever no canal e dar o curtir aqui ou aqui, não sei, e deixar o seu curtida que ajuda bastante a gente, tá? Muito obrigado e até a próxima!